Gente, bom dia, tudo bem? Eu estou preocupada com a iluminação. O sol está lindo, o dia está maravilhoso. Ia colocar música de fundo, mas olha, não precisa. Estou ouvindo natural os pássaros. Então vamos para o nosso quadro, mais um quadro, Desvendando Mistérios. Então, hoje eu queria assim desarmá-lo. Se você quer aprender, vou falar um pouco sobre a reforma gramatical. Não tire todo obstáculo, todo impedimento, toda dificuldade, esteja disposto a aprender e você vai aprender com tranquilidade. Se você acha que não está bem psicologicamente, fisicamente, então deixe para um outro momento. Mas o que eu gostaria de transmitir aqui é bastante importante. Eu quero começar com uma reflexão do Aristarco. Ele é do ano de 2015 a 143 a.C. Ele é crítico e gramático grego. Ele fala assim, ó: aquele que conhece seus defeitos está muito próximo de corrigi-los. Então é isso aí, né? É ser consciente, né? Que a gente tem defeito. O importante é reconhecer isso. Eu reconhecendo, eu vou corrigi-los. Agora é difícil quando não reconheço, né? Aí gostaria de comentar com vocês sobre esse livro aqui, ó. Esse livro, quando eu fiz um curso com um grupo de professoras amigas queridas, o PEC, progressão, eu não lembro direito o significado dessa sigla, mas era sobre gramática. E o nome do autor, e nós ganhamos esse livro, ó, Marcos Banho, novela sociolinguística. E fala, né, sobre a língua de Eulália. Inclusive, os professores de linguística recomendam esse livro. Beijo, queridas, para vocês. Isso aqui está no livro que eu estou escrevendo para nós, tá? Esse momento. Gente, esse livro é de 27 de outubro de 1998. Olha aqui a data. Como é importante colocar data, né? Tudo eu coloco data. Então, o Marcos Banho, o autor desse livro, ele coloca assim, ó: é uma tentativa de mostrar que a língua portuguesa, em todas as suas variedades, principalmente aqui no Brasil, né, gente? No Nordeste, no Sul, aqui na região Sudeste, no Rio de Janeiro, principalmente, né? Percebemos os diferentes dialetos, as variações nas falas. Então, e ela continua em transformação. E caminha para formas que terão daqui a algum tempo, quer dizer, o processo é contínuo. Da mesma maneira como o latim foi se transformando lentamente e resultou nas diversas línguas românicas hoje existentes. Quais são? O italiano, o romeno, o romanche, o francês, o provençal, o sardo, o catalão, o espanhol e o português. Vejam, isso foi da transformação do latim e surgiram essas línguas, a nossa, inclusive essa que estamos falando agora, né? Também cada uma delas continua a se transformar. O catalão, o romeno, né? O provençal, o sardo, nossa, continua. Daqui a alguns séculos, provavelmente portugueses e brasileiros não se entenderão mais, pois cada povo poderá estar falando uma língua diferente. Não foi o que aconteceu com o português e o espanhol? São parecidos, não são? Tão próximos, mas ao mesmo tempo tão diferentes, que a compreensão mútua total já se tornou impossível. Eu tenho prova disso, né? Minhas filhas estão aqui na Argentina e lá já tem, onde elas estão lá na capital, sofre a língua, sofre não, é exagero falar sofre, mas a língua de lá tem influência da linguagem indígena. Então é difícil, né? Falar que é falso, entender o espanhol é diferente do espanhol da Espanha. Desculpa, olha os barulhos, ó, ruído externo. Motocicleta, buzinas, agora acho que é ambulância que passou aí. Faz parte, né, gente? Então é isso, tá? Então a língua, ela é um órgão dinâmico, vivo,
um dos controles que se tem é o dicionário, porque ela nos dá essa liberdade de criarmos palavras novas. Imagine tudo que viesse na cabeça falando, soltando, que desorganização seria, né? Por isso que temos o dicionário. Mas na época do presidente Collor de Mello, teve um ministro dele lá, se não me engano, Magre, ele inventou um neologismo. Neo é novo, né? Logismo, palavra. Então, neologismo, palavras novas. Imexível, lembra? Imexível. Então, volta e meia, né? Essa palavra elencando também é nova. Deletar também, né? É nova. Então, vai se transformando. Essa transformação é contínua. Em primeiro lugar, gostaria de falar para vocês, né, sobre o que eu falei, o acordo ortográfico. Foi no ano de 1990. Esse acordo foi assinado por 8 países de língua portuguesa. 8 países onde tem a lusofonia, ou seja, o fone, o som da luso. Luso é portuguesa, né? Luso, portuguesa. Daí vem o nome também, o nome do poema que o Luís Vaz de Camões escreveu, Os Lusíadas, né? Então, luso se refere ao português. Então, onde fala língua portuguesa, vamos ver os 8 países. Acompanhem-me no mapa. Se dá para vocês enxergarem aqui, ó. Então, começa aqui Portugal, né? Esse pedacinho aqui amarelinho, Portugal. Brasil, 2, né? Agora na África temos 5. Aqui, ó, bem aqui, Cabo Verde, Guiné-Bissau, aqui São Tomé e Príncipe, aqui, ó, depois Angola, e aqui Moçambique. Então só na África 5. Portugal 6, Brasil 7, falta mais um, 8º. Onde está esse 8º? Está bem aqui, ó. Timor-Leste, aqui no continente asiático, tá? A leste, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Timor, essa bolinha aqui, ó. Bem acima da Austrália. Timor-Leste. Então, totaliza-se 8, oficialmente. Nós sabemos que tem lugares que se fala, né? O português aqui, ó. Macau, no final aqui, ó, no sul da China, também fala português. Não todos, mas está quase sempre sendo extinto. Mas a última reportagem que eu vi tem placas escrito em chinês e embaixo em português. Aqui também o Sri Lanka aqui no sul da Índia, também fala-se um pouco português. E Goa também, ó, Goa. Mas Goa, oficialmente, são esses 8 países. Então, olha que interessante. Continente asiático, no Timor-Leste, que é uma ilha, é um dos países mais jovens do mundo e ele alcançou sua independência no ano de 2002. Então lá se fala o português timorense, de Timor, né? Timorense. Em inglês é East Timor. Que se fala assim. Então ele foi colonizado por Portugal, por isso que se fala português, tá? Até 1975, quando ele foi invadido pela Indonésia. A Indonésia está ali perto. E a Indonésia ficou dominando lá até 1999. 75, 85, 95, 24 anos. A Indonésia dominou aí essa região de Timor-Leste, tá? Então, quando a Indonésia dominou, proibiu de falar o português. Por 24 anos, gente. Então a língua portuguesa se distanciou, se afastou de toda uma geração, né? E só que mesmo assim, e ainda assim, né? Eles têm o português, consideram o português como sua língua oficial. Lembro-me na época do presidente Fernando Henrique, teve um programa, um convite de professores que quisessem daqui do Brasil, estado de São Paulo, né? Veio o convite para nós, quem quisesse ir lá para o Timor, estar ensinando português. Mas lá não pode se esquecer que é região do fogo, né, gente? O anel de fogo passa bem por ali, o lugar que as placas tectônicas mexem, é meio perigoso ali, né? Mas enfim, eu não sei, não me lembro se teve alguém que foi, não. Mas sempre tem alguém, né, mais corajoso aí.
Então, no ano de 2020, agora, recentemente, tinha 1,318 milhão, 1.318 habitantes. É bastante gente. E lá, gente, no Timor, falam-se 4 línguas, além do português que é tido como oficial. Tem o indonésio, né? Que ela que invadiu lá, né? Indonésia. O inglês e o tetum, que é ela é oficial lá, o tetum. É derivado do português, mas mais o malaio, tá? Bom, então tá aí. Então, em 1990 assinaram, né? Tudo bem. Angola, como mostrei no mapa, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E aí, gente, teve sua implementação no Brasil escalonado. Então, vamos ver o que aconteceu aqui no Brasil. Em 2009, teve como vigência ainda não obrigatória. 2009, de 1990, 2009. Depois, 2010 e 2012, era para ter uma adaptação completa dos livros didáticos a essas novas regras. Então, aí a educação, né, se incumbiu disso, todos os livros, tal, né? Eu lembro-me também dessa mudança aí, eu percebi. E a gente procurava ver, esse livro já foi feito a reforma, né, ortográfica, se não foi feito, então vamos tirar, não vamos adotá-lo. Então, nós tivemos essa preocupação. Então, tinha que estar de acordo com as novas regras, tá? Todos os livros. Aí, a partir de 2013, foi uma observância plena e geral, né? Se realmente estava tudo de acordo conforme foram assinados, no intuito de ter unificação desses países aí que falam essa mesma língua, né? Então, aí, a partir de 2016, já era para, né? Não, desculpa, 2016, adiantei um pouco aqui. Então, a partir de 2013, o governo já queria, porque 2009, 2010, 2012 já era para ter feito a adaptação. Então, 2013 já era para aplicar e exigir nos vestibulares, Enem e tal. Aí houve polêmica, houve reclamação, houve uma insatisfação por todo um grupo, né? E aí o governo adiou para 2016. Quando foi janeiro de 2016, sem churumelas, aí aplicou mesmo. Então, imagina, no vestibular, no Enem, quem não tinha esse conhecimento passou apertado, dificuldade e com certeza foram lesados, né? Porque na hora da escrita lá não tem essa, é o que a língua padrão exige, conhecimento. Se você não escreve da forma correta, é penalizada, aí penaliza aqui, errou ali, pecou ali, aí não tem aquela pontuação desejada. Então, vigorou-se aqui no Brasil a partir de janeiro de 2016, certo? Então, o acordo tem qual a finalidade desse acordo? Unificar a escrita do português, tá? Simplificando suas regras ortográficas e, com isso, aumentar o prestígio internacional, mundo todo, mundial, da nossa língua. O meio de comunicação também fantasiou muito, aumentou muito, tá, gente? Falando que uma grande mudança ortográfica, e parece que colocando medo em todo mundo, né? Para uniformizar a língua e tal. E não, a abrangência foi muito pequena, afetou nossa grafia apenas em 0,5%, enquanto no nosso lugar isso é bem maior, 1,6% de mudança aí, tá? As palavras mudaram, né? Passaram a ser escritas de forma diferente. Então, onde fala-se português é considerada como nação lusófona, que tem o fone, o som da lusa, o som do português, ok? Guarde bem isso. Quais as nações lusófonas no mundo? Esses países que eu mostrei ali falamos, ok? Pode voltar depois do vídeo. O que mais interessante? Gente, uma língua, ela não muda por meio de acordos ou leis, como eu falei sobre o Marcos Banho, né? Não muda, mas apenas transformações que os seus usuários, falantes, escritores produzem nela ao longo do tempo. Aí sim, muda, transforma. Então, o que mudará com o acordo? O que mudou com o acordo? É, sobretudo, a maneira de acentuar algumas palavras, tá? Deixemos bem claro isso.
Uma língua não muda por meio de acordos ou leis, certo? Porque a transformação, as mudanças, incorporações de outros idiomas, mistura, fusões, né? Isso é com o tempo, e vai acontecendo, né? É igual nós já falamos no início aqui na abertura desse quadro. Então, sobretudo, frise, é sobretudo a maneira de acentuar algumas palavras. Então é descabido, portanto, pensar que se trate de uma grande reforma destinada a promover a uniformização da língua. Mas, gente, até veja, né? Todos com uniformezinho, todos iguais. Não é assim, né, gente? Nós percebemos que o português falado lá em Portugal, até, né, o sotaque, a maneira de falar é diferente. Tem palavras que eles pronunciam lá que é diferente da nossa aqui, que nós não conseguimos entender, né? De resto, as regras de uso do hífen, que eram ruins e inutilmente complicadas, são substituídas por outras, não é que caiu, serão substituídas, não melhores nem menos complicadas, tá? Apesar de seus longos anos de preparação e do imenso custo delas decorrentes, essas alterações, né, são, segundo a opinião geral, tecnicamente falhas e incapazes de atingir os objetivos visados. Então, nós vamos lá, gente. Não sei se eu trouxe aqui para mostrar. Então, nós vemos que como é importante a comunicação, né? Estarmos falando nossa língua portuguesa, termos o conhecimento dela, isso é extremamente importante. Já começa falando pelo alfabeto, certo? Aqui, ó. Olha o nosso alfabeto, tá aqui. Achei essa ali. Ó. Olha o total de 26 letras, né? Ponta cabeça aqui, né? Ai, meu Deus, ponta cabeça. Ó, 26 letras. Que foi acrescentada. Já era, a gente já usava o K, o W, o Y, né? Mas aí passaram a ser nossas oficialmente, né? Sabemos o quilograma, né? Usamos nas palavras nomes, né? Como Newton, Williams, a inglês show, playground, né? Nós usamos o quilômetro, watts, né? Os nomes lá famosos, Shakespeare. Ai, gente, eu amo Shakespeare. Então, enfim, já é sabido isso de todos. Então, vamos para algumas mudanças aqui. O que mudou? A questão do trema. Aquele 2 pinguinho no U, né? Por exemplo, frequência. Não tem o pinguinho no U lá? Caiu. Eu vou ler frequência? Não, vou continuar falando normal, frequência. Eu apenas não vou pôr o trema. O circunflexo no E continua, tá? Frequência. A sílaba tônica é mais forte, né? Então é isso. Só que o trema, ele caiu realmente assim de todas as palavras? Não, ele vai permanecer onde? Nas palavras estrangeiras e em suas derivadas. Os nomes, principalmente nomes de pessoas, tá? Müller, Hubner, Vitin, tá? Então, os nomes vai permanecer. Nomes, sobrenomes de pessoas, palavras de línguas estrangeiras, né? Continuam. Somente nas nossas aqui, tá bom? Que caiu, né? Linguiça, vai falar linguiça, líquido, líquido, não. Continua falando normal, tá? Agora vamos para questões dos ditongos abertos. Então, eu fiz escrevi aqui para vocês entenderem bem. Não sei se dá para vocês enxergarem certinho aqui. Olha, presta bem atenção aqui. A palavra, primeiro você tem que saber o que é proparoxítona, paroxítona e oxítona. Se você não souber, não vai entender. Eu coloquei aqui a palavra pássaro. Ó, pássaro. A gente sabe que os dois S juntos brigam, né? Tem que separar, falar assim, isso para as crianças, né? Então, pássaro. Então, separa aqui. Pássaro. Uro. Então, eu começo a contar daqui para cá. É ao contrário, tá?
Então, o ro é minha última sílaba, o sa é a penúltima sílaba e o pá, antepenúltima. Então, aqui, o ro seria oxítona, quando o acento agudo for aqui foi mais forte, é oxítona. Essa segunda, daqui para lá, paroxítona. E a terceira, que é o para lá, né? Que eu contei, primeira, segunda, terceira. A terceira, que é a antepenúltima, é proparoxítona. Então, a primeira aqui, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Você tem que saber isso, certo? Ok? Então, você sabendo o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona, vai ficar mais fácil. Então, com a mudança aqui... Ai, com licença, deixa eu tomar uma aguinha. Hidrata a garganta, né? Pra gente continuar falando. Por exemplo, a palavra ideia. I-dei-a. Então, eu tenho que ser oxítona, o dei paroxítona e o i. E o que é gramática? O que a reforma está falando aqui? Que aqui o dei, pode ver que eu pronuncio duas vogais, uma abertura de boca, ó, i, dei, a. Uma abertura, eu já falo essas três aqui, letras, dei. Por isso que se chama ditongo. Ditongo, ou seja, duas vogais que eu pronuncio numa só abertura. Por isso que é ditongo. Que tipo de ditongo? Ditongo aberto. Ideia, não é ideia, é aberto. Então, o que a reforma está falando? Que quando eu tenho ditongo aberto como paroxítona, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Mas quando ele cai aqui, eu tenho como paroxítona aberto, esse acento vai cair, como estava lá, como eu escrevi no início. Chegando aqui, ele vai cair com a nova reforma, tá? Então, não vai ter mais. Somente quando for paroxítona. Se tiver aqui ou ali, não vale, continua normal. Certo? Até aqui tudo bem? Lembrou o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona? Tem que saber, é chatinho, mas tem que saber. No caso aqui a palavra pássaro, né? O ro, oxítona, o sa, paroxítona e o pas, proparoxítona. Tem acento agudo no pá, continua. A regra nos diz o quê? Que todas as proparoxítonas são acentuadas, certo? Então, essa regra aqui continua. Agora, além do ei, o oi também. Vamos pegar uma palavra que seja igual, parecida com essa daqui, né? E que tem o ditongo também aberto, só que no lugar de ei será oi. Vamos lá? Jiboia. Coloquei acento agudo no bó, certo? Agora vamos separar a sílaba. Jiboia. Eu emiti duas vogais, uma mesma abertura. Boy, a. E, então, de novo, o a, oxítona, o boy, paroxítona e o gi, proparoxítona. Veja que é aberto também, não é giboi, a. É giboi, a, aberto. Então, caiu aqui com paroxítona e é aberto, não vai ter mais acento. Então, quando tiver um ditongo aberto, e no lugar de paroxítona, aqui também, oi, aberto no lugar de paroxítona, esses acentos estão eliminados, inutilizados. Então, adeus, acentinho aqui, de tom aberto, oi, adeus, digam adeus, tá bom? O adeus. Agora, a palavra joia é a mesma coisa, ó, joia, é a continuação que a boia, joia, oi, mesmo final, olha. Também, joia, de tom aberto, então segue a regra aqui, então cai o acento, certo? Agora nós vamos para palavras monossílabas. Mono, porque mono é um. Fé, mó, mal, né? Bom, não tem como separar. Pré, não tem. Então nós vamos para algumas aqui. Fel de amar, vamos colocar no plural? Fés. Não tem como separar. Fé, isso. Não tem como, gente, como separar. Fé é de tom aberto, professora. É de tom aberto, como lá. Mas lá o tá no lugar de paroxítona. Aqui é mono. É uma abertura só, uma palavra só. Fés. Acabou. Mantém o acento. Entendeu? A pegadinha aqui. Então lá é paroxítona. De tom aberto.
Aqui é mono, uma só. Então, fez, céu, dói, oi aqui, epa, oi, eita, professora, você falou oi lá, oi, mas lá tá paroxítona, aqui é mono. Então, mantém acento. Monossílabos tônicos mantém esse acento, tá? Como fé, né? Pré, pós, não, pós não. Ah, depois a gente fala essa outra regra aí, não vai atrapalhar. A palavra herói. Herói. Olha aqui, gente. Herói. Epa, de novo, mesmo caso da jiboia, olha lá, boia de tombo aberto. Herói, oi também. Só que aqui, herói, vou separar. Herói. Herói. Então, o herói aqui é oxítona e o e paroxítona. Acabou a palavra, não tem para paroxítona. Então, mantém um acento, esse oi aqui. Mas por que você não falou que o oi aqui havia caído o acento? Sim, como paroxítona, mas aqui ele é oxítona. Então, quando é oxítona, continua. E monossílabos tônicos. Então, tá certo, ó, oxítona. Estão vendo? É pegadinha isso aqui, gente. Então, é isso. O que mais? Aproveitar que eu já estou nessa folha, vou continuar aqui com vocês. Dá para enxergar? Vamos ver a conjugação do verbo aqui, ó. Conjugação do verbo. Estão vendo? Conjugação dos verbos, né? Tem que colocar os pronomes da gente certinho, né? Eu, tu, ele, ou ela, nós, vós, eles ou elas. Aqui eu tenho o verbo do modo indicativo, passado. Eu tenho 3 passados no modo indicativo, né? Presente. Tenho 3 pretéritos, ou seja, 3 passados. O pretérito, aí tem o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. 4, né? E depois 2 futuros. Para dar 6, isso. Futuro do presente e futuro do pretérito. Aqui é o pretérito perfeito do verbo poder. Vamos conjugar? Eu pude. Já que é passado, eu pude. Tu pudeste. Ele ou ela pode. Nós pudemos. Vós pudestes. Eles ou elas puderam. Então veja aqui, ó. Agora vamos ver. Olha lá no comecinho, ó. Pu, pu, po. Pu, pu, pu. Epa, o ele aqui mudou. Po. Por isso que se chama verbo irregular. Que não é reguladinho igual que se conjugar o amar, ó. É regulado, o verbo regular. Porque olha o radical, todos iguais. AM, 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 AM. Então quando muda aqui, ó, pu, pu, po, pu, esse po aqui. Então é irregular. Então você tem que guardar bem isso. Todos com PU, somente a terceira pessoa do singular, ele ou ela, é pode. Circunflexo, não é pode. Ele ou ela pode, não. Pode, fechado. Pode, certo? Então, eu sempre falo, né? O eu, tu, ele, que é o bloquinho do singular, o povo do singular, e os 3 últimos, do nosso para baixo, o povo do plural, certo? Então, é isso aqui. Depois eu peguei ele como presente para vocês verem, para provar a irregularidade dele. Agora o presente. Então, o passado, o pretérito perfeito é sim, pude. O imperfeito seria eu podia. O mais que perfeito, eu pudera, né? Então, vai mudando conforme o tempo. Agora o presente, eu podo. Eu podo? Não, eu posso, com 2 S's. Olha como mudou. Tu podes, já mudou de novo. Eu posso, tu podes, ele pode, ele ou ela pode. Nós podemos, vós podeis, eles ou elas podem. Veja, já mudou. Então ele é irregular, ó, diferente do verbo amar, que é AM do começo ao fim. Então atentem para essa aqui tá falando também, tá? Essa mudança aqui, ó. Acento circunflexo mantém-se. Agora espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos ver outra regra aqui. Então, ditongo aberto é oi, certo? Já falamos sobre isso. Continuam a ser acentuados os monossílabos e as palavras oxítonas terminadas em e, já falei, né? O herói, já falei. Depois, o i e o tônico, depois é ditongo em palavras paroxítonas.
parece que estou falando grego, não dá para entender nada, né, gente? Imagina, nem eu entendia. Então você tem que colocar direitinho, explicar, se a pessoa não entende mesmo. Por exemplo, a palavra Piauí. Escrevi aqui, ó, Piauí, ó. Tá vendo? Piauí. O que a regra tá falando? Esse I ou U tônico, terminou em I. Então esse I é tônico e ele vem depois de um ditongo. Aqui, ó. Au, pi, au, i. O au, eu falo duas vogais numa só abertura de boca. Então aqui eu tenho um ditongo. Então o que a regra fala? Que o I tônico, no caso aqui o I, depois de o I ou o tônico, depois de tongos em palavras paroxítona. E é paroxítona? O au aqui é paroxítona. Então o que vai acontecer que esse I ou o tônico não vai se acentuar mais, certo? Era para ter o acento, mas não vai ter mais. O que muda? O I e o tônico, depois de tongos em palavras paroxítonas, não se acentuam mais esse I aqui, ó. Esse I, se fosse U também não. No caso do U, o que teria aqui? Aquela ave. Tu, iu, iu. Ó, é o U, depois o ditongo, o I. Ó, duas vogais, uma abertura só. Então não serão mais acentuados o U e nem o I do Piauí, porque vem depois de um ditongo, certo? Que mais? Esse feiura. A palavra feiura também, ó. Feiura. Olha, o U, ele tá depois do ditongo fei, duas vogais na abertura só. Então esse U não vai ter mais acento. É isso que a regra tá falando aqui. Bom, as palavras creem, que eles deem, que eles veem, esses dois es também caíram acento, não vai ter mais, tá? Abençoo, dou, o voo foi ótimo, não vai ter mais. Dois es e dois os não tem mais, certo? Então voo, ó, por exemplo aqui, voo, os voos, ó, voo sem acento. Eles leem, que eles leem, aquelas obras para o vestibular, ó, não tem mais circunflexo no E. Então, como que eu vou entender? Através do contexto, da minha atenção, do conhecimento das regras, desse domínio desses novos mecanismos que nos foi, que nos foi imposto, nos foi colocado, nos deram tempo para isso, né, gente? Então é isso aqui, eu achei diferente, bem estranho isso daqui, mas enfim, né? Não posso colocar mais acento, se você colocar, você que sabe, você vai fazer as provas lá, né? Então será penalizado, tá? O que vocês acharam? Soa meio estranho, né? A gente que é acostumado, imagine, se eu ficasse com o diploma lá da Uniso, 1994, minha faculdade de letras. Depois, imagina se eu ficasse de 2000 a 2012 na Unicamp, com matérias de mestrado, cursos de correção de redação, aí minha formação em especialização em língua portuguesa. Imagine se eu não estudasse, tem que estudar, é igual a transformação da língua, nós também, nós vamos evoluindo, nos transformando, né? É assim. Porque foi feita agora, né, essa reforma, né, gente, foi a partir de 2016, né. Então, depois, um acento diferencial aqui. Não se usa mais o acento em membros de alguns pares, por exemplo, para. Pegue aquele livro para mim, aí preposição, tudo bem. Agora, pare de falar. Aí o para, verbo, caiu o acento também. Aí você vai identificar, né, pelo contexto. Pelo do braço, que é o pelo do corpo, tinha circunflexo, pelo. Ou vou pelo caminho mais curto, preposição. Não tem mais acento. E agora, professor, eu vou fazer para diferenciar? Pelo contexto, pela sua leitura, usando a sua cognição, né? A cognição. Tá bom? Não vai ter mais. Aí a forma é opcional. A forma, olha a forma que ela fala. Olha a forma, né? Ou forma de bolo de pão. Nossa, ela está em forma, está fitness. Então tem diferença, né? Só que não tem mais acento. Aí você, opcional, coloca ou não, tá? Pra se você quiser dar mais clareza.
permanece o acento diferencial no pode, que eu já disse lá no verbo, mostrei onde que está o verbo, pretérito perfeito do modo indicativo, pode. Ao pôr, isso que eu tô tentando lembrar, eu disse pôr do sol, o pôr continua, tá, gente? Pôr, olha o pôr do sol, que lindo. O ocaso, né, o crepúsculo, mantém. Ele ou ela tem. Aí não tem acento, agora é plural. Eles ou elas têm. Aí tem o circunflexo, tá? Como o caso também de ele vem, eles vêm, ó. Ele vem. Agora, eles ou elas vêm. Um E só e tem o circunflexo. Então, tá bem? Então, aqui mantém o circunflexo, terceira pessoa do plural. Para ele e pro vir e pro ter. E mantém. Ela mantém. Tem acento agudo. Agora, elas ou eles, plural. Acento circunflexo. Ele, para ela e ele convém. Acento agudo. Agora, plural. Para eles ou elas convém. Acento circunflexo. Certo? Detém a mesma coisa. Ele ou ela detém o conhecimento. Eles ou elas detêm o conhecimento circunflexo. Certo? Somente lá os dois Es que caem. Leem, veem, deem. Tá? O que mais aqui? O verbo arguir e redarguir. Não vou falar arguir, redarguir, gir. Arguir tinha além do teu, tinha o trema e tinha também o circunflexo. Não, desculpe, o acento agudo. Então, o que significa arguir? É replicar, acusar, incriminar, por exemplo. Arguiu insanidade mental ao cometer o crime. Arguiu, certo? Ele contradizeu, ele argumentou contrariamente, ele arguiu insanidade mental ao cometer o crime. Você pode redarguir, arguir e redarguir. Um exemplo agora com redarguir. Você pode até redarguir, mas será em vão. Você pode até retrucar, mas será em vão. Então esse verbo, gente, além de ter o acento agudo, né? Eu arguo, tem acento agudo no arguis, tu arguis, aí tinha o trema também. Não, era acento agudo, desculpa, acento agudo, tanta mudança, não fica meio assim. Então caiu, não tem mais acento agudo, tá? Não se usa mais o acento agudo no U tônico. Então eu arguo, esse gu não tem mais acento. Vós arguis, que acento agudo não tem mais. Então guarda esse verbo aqui chatinho, também meio difícil, né? É mais usado juridicamente, assim, é bastante usado. Então, arguir e redarguir é retrucar, incriminar, certo? Olha lá, arguir insanidade mental, né? Você pode até redarguir, você pode até retrucar. Arguir insanidade mental. Argumentou insanidade mental. Então, não tem mais acento agudo. Agora, deixa eu colocar aqui. Então, outra coisa que eu achei interessante compartilhar com vocês, que, então, desde janeiro de 2016, né, que essa nova ortografia que nós estamos usando é o único formato de língua reconhecido no Brasil, gente, que está vigorando desde 2009, quando o trema da linguiça, o acento das europeias e o hífen do dia a dia desapareceram. No dia a dia não tem mais acento, tá? Então, é interessante lembrá-los também que a língua portuguesa no Brasil já passou por outras reformas. Quando? 1943, 2 anos, né, antes da Segunda Guerra Mundial, que foi em 45, 1943, e em 1971, 2 vezes por reformas. Em Portugal, quantas alterações? 5, 1911, depois 1920, 1931, 1945, 1973. Em 1911, gente, foi a primeira reforma que teve lá, só que não teve nenhum acordo com o Brasil, ficou lá só com eles, tá? Depois, em 1931, né, teve lá outra, 1920 teve com eles, 1931 também com eles, e em 1938, as regras de 31 são restabelecidas. Por exemplo, usava-se o PH, farmácia era com PH, aí saiu
em 1938 foi restabelecido e a farmácia aqui no Brasil para nós passou a ser escrita sem o PH, só com F, farmácia, tá? Então, em 1931 foi restabelecida em 1938 aqui para nós, tirando somente o PH de farmácia. Aí depois, em 1945, a Segunda Guerra Mundial, né? Teve uma mudança também. Solar conosco não mexeram. Depois resolveram mexer na palavra Brasil, era com Z. Para os cultos lá de Portugal, acharam melhor e mais bonito com S. Aí mudou de Brasil com Z, passou a ser grafado com S. Essa mudança ocorreu em 1945, tá? Eu achei interessante compartilhar isso com vocês. E agora eu vou falar da Luana Lourenço, repórter da Agência Brasil, do Brasil, né, Brasília, dia 1º de janeiro de 2016, que ela faz essa reportagem. A grafia correta das palavras, a escrita, né, conforme as regras do acordo, podem ser consultadas onde? Você tem dúvida? Falei aqui, tentei passar alguma coisa, você tem dúvida ainda, você não entendeu? Além de você voltar o vídeo, né, você pode também consultar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. VOLP, V-O-L-P, vocabulário ortográfico LP, língua portuguesa. Está disponível no site da Academia Brasileira de Letras, ABC, tá? A Academia Brasileira de Letras. E também por meio de aplicativo, por smartphones, tablets, que pode ser baixado em dispositivos Android, pelo Google Play e também dispositivos da Apple, pela App Store, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. E bons estudos. Sucesso. Boa sorte. Aí depois eu farei a segunda parte, ok?